Hello, hello, meu povo! Hoje live com a Giovana. Ela que é psicóloga, nossa colega de profissão e que traz toda uma bagagem muito importante para que a gente possa estar discorrendo sobre essas diferentes facetas profissionais e de vida que acontecem dentro de uma trajetória de carreira de sucesso. A Gil já chegou. Sabe, gente, faz tanto tempo que eu não faço live que eu tô até assim, ah, meu Deus, será que eu vou saber colocar? Mas acho que sim, acho que eu consigo. Vamos lá. Vou falar um pouquinho dela. Vocês viram o currículo, né, gente? Oi, Oi, Silvio! Cassi. Vou Tudo botar um bom? pouquinho aqui. Tudo e Tudo você! ótimo, tudo ótimo. Ah, então eu peguei o nosso livro. Ela também é coautora do Psicologando, gente. Isso aí, isso aí. E assim, né? Hoje o nosso assunto, ele vai ser bastante diverso. Então, a gente vai explanar sobre um monte de coisas. Tem um monte de gente aqui mandando beijo. Oi, Pri, saudades, beijo. Obrigada por estarem aqui com a gente. A gente já vai começar o assunto. Eu Vamos lá. peguei aqui a minha cola, meu material de apoio, e ele fechou, aí tem que botar a senha, né? Mas, Gil, a gente se conhece há quanto tempo? Nossa, há muito tempo, Cassi, da faculdade, né? Faz tempo. No mínimo Meu Deus. 20 e poucos anos, né? Uns 20 com certeza. É, né? Por aí. Eu acho que sim. Tu tá formada há 18 anos. 18 anos, eu tô fazendo 20. Então, É. tu se formou um pouquinho antes ali, mas a gente se cruzou na faculdade, lembra? Na universidade. Então, eu acho que algumas disciplinas a gente fez juntas, né? Sim, Ali não muitas, mas a gente se cruzou sim, com certeza. sim. E é interessante porque eu acho que depois, eu não lembro se a gente fez a pós juntas de cognitivo comportamental. Não lembro, Cassi, acho que na FSG tu fizeste? Sim. Ah, então a gente se cruzou sim, com certeza. Que acho que tinha a Karine também, a Luísa. Isso, a Jocelaine também, Então, várias colegas, exatamente. Que bom que tu lembrou disso. Não estava lembrando. é, então, e aí, nessa trajetória, a Giovana é uma das pessoas que eu indico. Normalmente, quando a gente tem que indicar, a gente indica para quem? Para quem a gente tem certeza da técnica, certeza do jeito que a pessoa trabalha, tem segurança profissional. E efetivamente a Giovana é uma das pessoas que eu indico justamente por isso, assim, uma profissional que eu Verdade. admiro Tu me bastante. indicou Verdade, né, muitos Sil? pacientes, né? Muitos já, né, Cassi, nesses anos todos. Muitos. Muitas trocas também quando tu atendia na clínica, né? Sim, Também era recíproco, né? A confiança. Eu acho isso tão importante, né? A gente ter os nossos colegas, assim, que a gente tem uma confiança plena de indicar e ficar tranquila, né? Com essa indicação. Isso é muito bom. é verdade. Acho que confiança é tudo, né? Então, a tua trajetória, ela foi contada no nosso livro, né? E assim fiquei bastante admirada quando eu li pela primeira vez, porque eu não sabia de muitas coisas, dentre as tuas escolhas e a tua trajetória. E eu queria te perguntar como é que tu chegou na psicologia? Como é que foi essa trajetória até chegar na psicologia? Sim, teve vários reveses, aí coisas boas também, né? Mas eu entrei, no curso já com 26 para 27 anos, né? Foi um pouco mais tarde, Sim, porque eu tive a minha filha com 20 anos e isso mudou todo o rumo da minha história, né? Para coisas boas, mas também para coisas bem desafiadoras, porque eu tive que adiar, né, esse sonho de ir para a faculdade, até fiz, né? Entrei em outro curso, mas não era exatamente o que eu queria, não consegui dar continuidade. Depois, quando eu já estava um pouco mais madura, as coisas estavam mais tranquilas, e no livro eu conto isso também, né?
a respeito de como foi esse período e de como foi o meu encontro com a psicologia. Porque isso foi uma coisa muito interessante, assim, né? Às vezes a gente tem dúvida, a gente pensa, será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Eu tinha certeza absoluta. Quando eu escolhi Uhum. psicologia, parece que foi um encontro mesmo, tudo fez sentido. Quando eu comecei o curso também, eu me apaixonei mais ainda. Sabe quando tu absorve realmente as coisas, né? Tu entende. Não sei, foi uma coisa muito mágica, assim. Eu acho que realmente eu acredito. Não sei se tu acredita em vocação, mas eu acho que eu tenho essa vocação. E assim, né, tu sempre teve um jeito de psicóloga, tu é uma pessoa tranquila, calma. Eu achava que não dava pro negócio porque eu sou muito agitada, né? Eu pensava que se eu fosse uma psicóloga clínica, ia ser o caos, né? E não foi, né? Para minha surpresa, tem pessoas que gostam do meu agito. Mas Exatamente. É o teu estilo, né, Cássia? Cada um tem o seu. é, e tu sempre teve assim essa calma, essa fala, né? E muito apropriada, sempre tendo, estudando muito, né, Gil? Tu teve todo Bastante. um arcabouço na carreira de estudos também. É, e assim, eu sei que o pessoal talvez tenha essa dúvida, então vou te colocar. O Uhum. que que é a psicologia clínica? Como é Bom, que é trabalhar em clínica? eu escolhi a psicologia clínica já na graduação, né? Então, me identifiquei muito com a psicologia clínica. A gente sabe que tem outras áreas, várias áreas da psicologia, né? Mas eu me identifiquei na graduação e eu me formei já com o consultório montado, pronto, Ai, que pronto. maravilha. Então eu já fui direto atender. Daí eu tinha feito um pós-estágio e os pacientes vieram comigo, né? E isso eu falo no livro também, no meu capítulo, que eu tinha 6 pacientes, né? Muita vontade de fazer a diferença, mas muito pouca prática, né? A gente faz os estágios, mas eu saí assim, fazendo, atendendo, né? Direto. Então, ali houve já um desafio no sentido de como é que é a psicologia clínica, né? Uhum. Tu sabe que ela é bem solitária, né, Cassi? Mas como eu sempre trabalhei com a Sirlene Candiotto, nós fizemos a graduação juntas e fizemos a festa de formatura juntas, e estamos juntas até hoje, né? O nosso casamento é duradouro. A gente Estamos está. juntas no livro também com a Sirlene. Isso, a gente está há 18 anos trabalhando juntas no consultório. Então, isso também foi uma coisa positiva. Eu acho que as trocas, tu ter aquele momento de trocar. A psicologia clínica exige bastante estudo, muita entrega, porque a relação terapêutica é uma coisa imprescindível, né, na psicologia clínica. Eu acho que ela é uma construção, na verdade, Cassi. A gente vai aprendendo, tem muitas coisas que eu fui aprendendo ao longo desses 18 anos, assim, né, que a gente erra, acerta. As especializações também me ajudaram muito, porque a gente tem a nossa caixa de ferramentas, a gente tem muitas, né, teoria, muitas técnicas, mas a gente precisa saber usá-las. Então, a prática, os anos foram passando e eu fui, né? Eu acho que aprimorando essas técnicas. A gente não nasce pronta, né? A gente se constrói. Então, acho que a psicologia clínica ela é encantadora, porque tu tem tempo com o paciente, né? Tu tem um tempo ali para fazer a diferença na vida do paciente. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu tenho também essa característica de, né, como a maioria de nós, né, psicólogas, tem autossacrifício, né, de se doar muito. Essa coisa, para mim, é uma coisa fluida. Eu gosto muito de atender. Então, eu tenho muito prazer em atender. Então, isso é uma coisa que ajuda, né? Porque gostar do que se faz, gostar de pessoas, gostar de atender. E a clínica, ela é desafiadora também no sentido.
de que cada caso que chega, né, tu tem, tu tem que aprofundar algo, né, tu tem que buscar literatura, tu tem que entender melhor aquele caso, mesmo que tu tenha expertise, não é igual. É incrível isso. É verdade. É um universo, né? Cada pessoa é um universo e ela vai trazendo do seu jeito, da sua forma, até onde ela consegue, até onde ela pode. E a gente não pode atropelar. Não, Uma das coisas que as pessoas me perguntam, e eu vou te fazer essa pergunta, é assim, mas como é que tu consegue passar o dia ouvindo o problema? muita gente me pergunta isso. Sim, muita gente me pergunta como é que é isso, né? Eu não aguentaria. Eu E não como é que sei tu vê isso? como é que eu vejo. Eu, 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 eu sou muito curiosa da vida do outro, né? Eu quero, como tem um plano de tratamento, tudo a gente sabe, né, Cássia? Tudo é embasado, tudo tem um porquê, né? A gente sim, mas as pessoas não, né? É porque assim, a gente trabalha, pessoal, com a linha cognitiva comportamental. Eu também trabalho nessa linha, né? A Giovana, ela tem também uma outro trabalho, enfim, que depois a gente vai esmiuçar, mas só para as pessoas entenderem. A psicologia é dividida por áreas, então a psicologia clínica é uma área, né? A psicologia organizacional de A empresas é outra outra. área, Uhum. psicologia comunitária na questão comunidades, a escolar é nas escolas, né? Não sei se tu lembra de alguma outra jurídica, Social, né? Uhum. social. Então, cada área, o profissional vai galgando uma trajetória naquela área e vai especializando e se instrumentalizando com técnicas justamente para estar trabalhando naquela área. E Exatamente. dentro disso existem as linhas teóricas. Então, Freud, ele foi o pai da psicologia, foi o pai da psicanálise. E pós-Freud existiram muitos dissidentes que trouxeram outras linhas de abordagem. A abordagem da psicanálise, a cura pela fala, a questão da linguagem psicanalítica é bastante diferente da linguagem em Da terapia cognitivo-comportamental é outras bem linhas teóricas. diferente, né? São Né? outros enfoques. E isso é importante, né, Cássia, porque muitas pessoas buscam terapia e não se atém muito a essa questão de saber Sim. que linha esse profissional trabalha. E isso realmente é uma. Claro, não tem que saber, né? Porque também, às vezes, a pessoa não tem esse conhecimento. Uhum. Mas é algo bem importante, porque faz toda a diferença, né? Eu acho que toda a linha, né, que tem embasamento científico, ela é ótima. A psicanálise foi a nossa formação, né, na UX, é a nossa base, né? E Uhum. depois eu tive duas disciplinas de TCC e aí eu disse, é por aqui que eu vou, né? Eu gostei, me identifiquei, enfim. Mas realmente, né? O público às vezes não entende muito, o nosso É, paciente às vezes não entende. E eu acho que é uma coisa importante, né? Das pessoas entenderem. Depois a gente explica, enfim, e as pessoas acabam compreendendo melhor, né? Que tem as abordagens, né? Somos todos psicólogos, mas cada um segue um e, teórico, né? Ou um teórico, ou mais de um, né? e em cada abordagem, então eu vou colocar dessa forma, Gil, e tu vai me ajudando. Em cada Uhum. abordagem existe um protocolo, existe um processo terapêutico, né? Colocando de um outro jeito, assim. Existe um jeito de que a gente vai modificando também pelo nosso jeito, pela nossa forma de trabalhar, Uhum. mas efetivamente a gente tem um embasamento, né, de processo, digamos Todo assim. o tempo, né? Não é uma escuta por escuta, né? Toda escuta tem né? A gente transforma isso, né, entende isso e conduz o tratamento do paciente de uma forma, né, com esse embasamento científico, mas buscando sempre os objetivos, os resultados, não é nada solto, não é nada, né, é tudo muito pensado, muito estudado. A gente tem bastante trabalho fora da sessão, né, exatamente por isso.
porque precisa, né, Isso, ter conceituação. as Pode pessoas falar. nem imaginam, né? Que cada Não. caso a gente tem que estudar, tem que rever, tem que revisitar, tem que lembrar. Então não é uma coisa que é feita a esmo. Até mesmo assim, as pontuações, as colocações que a gente faz estão dentro de uma linha teórica, dentro de uma forma de trabalho, dentro de uma construção, né, também daquele paciente. E muitas vezes, claro que a gente vai aplicar o nosso jeito. Mas muitas vezes a gente tem que voltar 2 passos atrás, olhar o caso de cabo a rabo com profissionais mais experientes. E isso também é teu trabalho, né, Gil? Também. Conta um pouco. A supervisão é algo que eu já atendi algumas colegas, né, há alguns anos atrás, e senti a necessidade de fazer uma formação em supervisão clínica para conseguir organizar um pouco melhor essa atividade, porque a supervisão clínica tem agora vários estudos, né, tem tido um aprofundamento na supervisão clínica para ela se tornar também, ter uma metodologia, como ser aplicada, ter os resultados, mensurar esses resultados. Então, eu fiz a supervisão, eu terminei a supervisão agora no final do ano passado, e realmente me ajudou muito. Foi algo que acrescentou bastante, porque dependendo o público que nós vamos atender, esse público precisa de um determinado conhecimento, de uma intervenção. Então, foi bem importante ver, né, se tu vai atender casal, se tu vai atender adultos, se tu vai atender adolescente, crianças, se tu vai atender público LGBTQI+, se tu vai atender toda a supervisão, ela tem que estar direcionada para que tu possa ajudar o teu colega de uma forma realmente efetiva. E também tem protocolos, né, Cassi? Exato. O É supervisionando, mensurar. ele tem que ter uma organização também para fazer essa supervisão, né? Então, acho que é um trabalho que agora eu pretendo aperfeiçoar mais, né, com esse conhecimento que eu tive, com esses protocolos. Não é para engessar, essa não é a ideia, mas é para organizar e ter resultados melhores. Porque uma coisa que é imprescindível na nossa profissão é fazer supervisão. É. Porque nem que seja E terapia. eventualmente, E e ter, terapia. Primeira porque terapia, depois a supervisão, eu acho. isso, Não sei o que tu se acha. tá sim, se tá terapeutizado, né, como se diz, então, ok, né, mas quem trabalha com pessoas mesmo em qualquer área da psicologia, é muito recomendado que se faça supervisão, porque a gente sabe que tem pontos cegos, né, no nosso tratamento, e às vezes é de uma valia enorme quando tu tem um colega te dizendo, olha, será que tu olhou aqui e ali, né? E a gente às vezes não consegue enxergar 360 graus, é impossível, né? A gente tem as nossas limitações também. Até porque é um outro olhar ouvindo aquela história. É um outro olhar entendendo o que está acontecendo, né? Mas eu falo da questão da terapia porque uma coisa que eu acho que é muito tabu, psicólogo não faz terapia, gente, pelo contrário. Uhum. É quando tu entra, eu não sei se tu teve essa impressão, Gil, mas é uma coisa que eu vejo, assim, quando tu entra na psicologia, primeiro que tu começa a estudar a questão do todo e das doenças. Aí tu vai começar a olhar cada, cada doença, digamos assim, cada transtorno, enfim, né? Tem uma série de sintomas. Que no início, tu acha que tu tem tudo, que todo mundo tem tudo, e tu sai olhando e se apavorando com toda essa coisa. É verdade, isso acontece muito, né? Ou é uma identificação, ou tu começa a pensar, ah, mas olha, né? Conheço, né? Aí tu já vai começando a diagnosticar e se autodiagnosticar também, né? Muito. É. E aí é uma misturança, né? Tu Uhum. mistura o eu e o outro, e aí vem a necessidade do autoconhecimento, do autoolhar, da compreensão do que tu sente, sabe? Porque como é que tu vai enxergar no outro algo que tu não conhece em ti?
É fundamental realmente, Cassi, fazer terapia, porque tem questões, né, se a gente falar de transferência e contra-transferência, né, que é um termo, né, da psicanálise, mas que na terapia do esquema também se usa esse termo. Quando a gente está, quando se está no consultório, né, no setting terapêutico ali com o paciente, isso pode acontecer muitas vezes e de forma muito fluida, sem que tu perceba, se tu não tem um autoconhecimento. De tu não deixar a técnica de lado, deixar a teoria de lado e acabar falando muito das tuas coisas. Isso é algo que pode acontecer se tu não estiver muito atenta, né? Aquilo que está acontecendo naquele espaço. Então, exatamente por isso a terapia é tão importante, né? Que o psicólogo tenha isso bem claro, né? O que é dele, o que é do paciente, né? Porque tem coisas pessoais dele, mas ele está ali enquanto profissional. Então, enquanto profissional, né? Às vezes tu tem que guardar a tua dor no bolso, ou tu tem que resolver ela, né? E tu tem que cuidar do paciente. E tu não pode deixar esse atravessamento acontecer, né? E muitas Não que ele não vezes, possa acontecer eventualmente. até para as pessoas não ficarem engessadas, né? Muitas vezes se dá um exemplo, se dá um contexto. Sim, gente, acontece sim, né? E tem situações que tem valia. Mas isso não tu tem que saber onde é que tu tá e o que que tu estás fazendo, assim. Então, por isso, esse arcabouço de fundamentações técnicas, teóricas e práticas que a gente estuda tanto, né? E a terapia cognitivo-comportamental é uma... Ai, como é que eu vou dizer? Um tipo de psicologia mais diretiva, né? Que as pessoas vão se identificar, enfim, por N fatores. Mas, assim, além da cognitiva comportamental, tu optou também por dar seguimento à TE, né? A Isso, terapia do esquema. Então, sim, tu pode contar um pouquinho dessa transição? sim. Cássia, a terapia do esquema foi algo também, assim, de identificação, né? Na nossa especialização em terapia cognitivo-comportamental. Que o querido do Telmo, né, que foi no nosso lançamento, ele foi o meu prof, lembra? Que ele nos deu esse módulo. Sim. E quando o Telmo trouxe a terapia do esquema, que era relativamente nova no Brasil, É. era nova no Brasil, na verdade, era uma teoria que estava A chegando aqui. gente está falando 2007, 2008, tá, gente? Só para você É saber. isso. Foi logo que eu me formei, ali logo depois já fui para a especialização. Então, quando ele falou da terapia do esquema, eu gostei muito, né, da forma como como o psicoterapeuta atuava, como o psicólogo atuava com essa linha teórica. Porque ela traz também a terapia do esquema, aquele olhar para a infância e para a adolescência que a terapia cognitivo-comportamental não olha. Então, elas se complementam muito. Inclusive, a terapia do esquema vem também da TCC, né? Ela tem psicanálise, ela tem Gestalt, ela tem TCC, ela tem várias linhas teóricas, né? Essa história é bem interessante, né? Que o Jeffrey fez, o Jeffrey Young, que é o criador da terapia do esquema, ele fez terapia com várias linhas teóricas para saber o que acontecia, por que não havia, né, uma melhora, às vezes, do paciente. E ele juntou todas essas linhas e criou a terapia do esquema. Então, naquele momento, quando eu tive esse conhecimento, eu busquei literatura, né? Fui buscar livros, fui buscar. Tinha um livro só naquele momento. E aí comecei a ler e ler, e gostei, fui me aprofundando, fui vendo artigos e fui colocando na minha prática de uma forma muito assim orgânica mesmo, Natural. não natural. Fui lendo, né, bem autodidata, não tinha mesmo assim nenhuma formação no Brasil naquele momento. E depois, em 2013, veio a primeira formação. Nós somos as 9 terapeutas do esquema, as primeiras do Brasil. Eu, a Cirlei,
e a Michele, nossa colega também aqui da região, e outros colegas de Porto Alegre. Então, fizemos a formação com a Lídia Tineu, que era a representante da América Latina, ela vinha de Buenos Aires para Porto Alegre para nos dar aula. A gente fez a formação de 2013 a 2015. E ali sim eu pude aprofundar mais, eu pude conhecer mais, entender melhor. E a terapia do esquema ela é riquíssima, porque ela tem a principal ferramenta da terapia do esquema é a relação terapêutica. Uhum. Ela exige bastante do profissional, isso é verdade, né? Tu tem que ter uma entrega muito grande em relação ao paciente, mas isso para mim não é uma dificuldade, então eu gostei muito de poder ser muito afetiva com o paciente, e isso é necessário, né? Segundo o Jeffrey Young, eu fui numa conferência dele, ele veio para o Brasil, e ficou muito, muito forte isso, né? Tanto nos livros dele, quanto nessa conferência que ele deu, de que a gente deve ser uma boa mãe ou um bom pai para o nosso paciente. A gente tem que demonstrar afeto. E para mim isso é muito tranquilo. Então eu disse, é por aqui que eu vou também, né? Vou ser uma terapeuta do esquema. E isso é uma característica que eu sei que nem todas as pessoas gostam. Tem, né? Tem psicólogas que têm um estilo, tem outros que têm outro. Então, para mim, fez muito sentido. Eu uso a terapia do esquema hoje como primeira linha, né, De trabalho. de trabalho. Uso bastante a TCC também, principalmente para casos mais agudos, né? Ansiedade, depressão, quando o paciente chega nesse momento assim mais ativado, com uma questão de pânico. E depois, se possível, né? No caso, uso a terapia do esquema, porque é uma linha lindíssima e tem muita evidência científica, né? Tem muito embasamento científico, que para mim é uma coisa que me dá bastante segurança. Uhum. Eu gosto disso e me sinto mais segura para trabalhar realmente, né? Quando eu tenho bastante publicações, quando tem bastante a todo momento tem algo novo saindo, né? Que tu vai ajustando a tua prática conforme essas evidências. Então isso é uma coisa que veio para minha vida para complementar, porque eu acho que não tem como tu não olhar para a infância e para a adolescência do paciente, não tem como, né, Cassi? Para mim, tá? Então, como eu não me identifiquei com a psicanálise, eu gostei da TCC e foi muito útil para mim, né? E eu uso ela muito com bons resultados, excelentes resultados, mas a terapia do esquema veio fechar ali com chave de ouro. Hoje a gente sabe que tem outras linhas, né, da terceira onda da psicologia vindo, né, DBT e, e outras linhas, ACT, mas eu vou continuar na terapia do esquema e com a TCC porque eu acredito, isso é uma crença minha, tá? Que para te ser bom em algo, tu tem que achar um caminho e tu tem que aprofundar esse caminho, né, para te ter excelência no que tu faz. Então eu vou continuar com a terapia do esquema, que é uma coisa que eu confio bastante. Ai, ótimo. Até vou fazer uma colocação assim, né? Eu vi aqui, ó, a senhora digital oficial falou: sou terapeuta TRG, faço curso de psicanálise, é fundamental supervisão clínica, meio passar por aqui, parabéns. Querida, Daniel entrou agora, Vanderlei tá aqui com a gente, Ramone está aqui com a gente, todos sejam muito bem-vindos. A Tereza falou: boa noite, Giovanni e Cassiana. Estou adorando o bate-papo de vocês sobre a área da psicologia. Grande abraço para querida, você também. beijo. A Camila e Rafaela, minha sobrinha que faz psicologia, também está aqui. A Caroline, a minha mãe, meu irmão. Tem várias pessoas Que aqui coisa com a gente. boa. Beijo Todo- para todo mundo. Sejam Isso. bem-vindos. Podem ir comentando, podem fazer perguntas, por favor. Até o Uniagro tá aqui, gente. Sejam bem-vindos, pessoal do Uniagro. Mas então, o que eu acho importante até a gente poder colocar, né? Quando a gente fala de uma especialização em psicologia, a gente está falando em um aprofundamento em anos de estudo. Não é um curso de final de semana, tá, Não, gente? não, Cada pelo especialização, contrário. pelo contrário.
tem um número de horas, tem os trabalhos, tem inúmeras coisas que são anos de estudos, assim. A própria psicanálise, aqueles cursos que vocês veem de psicanálise de 2 finais de semana, não é a psicanálise da psicologia. A formação em psicanálise, ela dura em torno de 10 anos, né, Gil? Muito, muito aprofundada, com muita supervisão, com muita terapia, né? Isso é uma condição, né, para ser um psicanalista. Eu acho que a psicanálise também, né? Tem muitas escolas com rigor, assim, que formam excelentes profissionais também, né, de psicanálise. Eu acho que, no mínimo, para fazer uma especialização, acho que é 360 a 400 horas, né? É bastante Então, estudo, né? mas é importante a gente comentar, porque a segurança que isso dá para gente quando vai para o trabalho, Uhum. né? E dentro de todo esse universo, quando a Gil fala da cognitivo-comportamental e depois da terapia do esquema, percebam que são coisas complementares, mas diferentes, né, Gil? Sim. Em que uma colabora com a outra, elas se conversam, porque são linhas teóricas, né, que se conversam, mas isso não significa que não haja outras linhas, tá, pessoal? Né? Cada Isso. profissional trabalha dentro do seu escopo, digamos assim. Uhum. Sim, e a gente pode pensar, né, Cássia, que não dá para dizer que uma é melhor que a outra. Eu Exato. acho que a diferença, me parece, que é quem vai estar por trás dessa linha teórica. Eu acho que o psicólogo é que vai fazer toda a diferença de como ele vai manejar esse conhecimento, né? É. Então, todas são muito boas, são linhas teóricas que tem, né? Acho que a psicanálise tem quase 100 anos, né? Quando ela foi em 1900, eu acho que ela foi realmente efetivada como uma linha teórica. Então, são linhas que têm, né, muito, muito embasamento, muito resultado, inclusive clínico, porém, eu acho que a diferença aí é quem vai utilizar esse conhecimento com comprometimento, né, com ética, para que tenha um resultado, né? E enquanto psicólogo, a gente precisa se identificar com o trabalho que a gente realiza como qualquer outro trabalho, né? Com a linha teórica, o jeito de enxergar, de ver e de Uhum. ouvir, a gente precisa ter essa identificação, enfim, né? Sim, Para eu realmente. falo, eu falo também no meu capítulo que eu acho que a linha teórica é quase uma filosofia de vida. Verdade. Porque tu acredita, né? Tu tem que acreditar nisso, tu tem que confiar naquilo que tu tá. É uma ferramenta de trabalho, nós não temos nada concreto enquanto psicólogas, né? A gente não dá uma receita, a gente não tem mas a gente tem todo esse embasamento para poder tratar o paciente de uma forma realmente efetiva, com resultado. E o que nos dá essa condição é o nosso embasamento teórico, né? É aquilo que a gente acredita. Então, é por isso que precisa de tanto estudo, porque é uma diversidade. O ser humano é um ser muito diverso, né? Cada um é um pequeno mundo, como tu disse, né, Cassi? Então, eu acho que é um trabalho de muita responsabilidade, mas também de muita delicadeza, porque a gente precisa cuidar do nosso paciente de uma forma que ele se sinta realmente atendido naquilo que ele veio buscar. Cada paciente que chega tem uma expectativa. Nenhum chega assim, né? Ninguém vai procurar uma psicóloga se não E não tá tem nada precisando para fazer, de né? algo, Hoje né? eu não tenho Não. nada para fazer, eu acho que eu vou fazer terapia. Amanhã Terapia, talvez não. não, mas hoje sim. Não é assim, gente. Não é assim, né? Se chega ali no nosso consultório é porque essa pessoa precisa desse atendimento, desse tratamento, né? Precisa dessa escuta. Então, a gente sabe que no senso comum, às vezes tem, e isso a gente sabe que a gente ouve, né? Tem até meme disso. Ah, a psicóloga só escuta, né? É, pelo contrário.
Só que as colocações, as pontuações, elas realmente têm que ser precisas, porque senão as coisas podem se perder pelo caminho, né? E a Então, gente, né, acho que é isso que é responsabilidade, Cássia. Tu pode melhorar, né, tu pode ajudar esse paciente a melhorar, ou tu pode até, de repente, né, a gente pode pior achar piorar, né, e dependendo do pode. teu manejo clínico. Então, essa é de grande responsabilidade o nosso trabalho, como todos os outros, né? Não estou dizendo que a psicologia tem uma responsabilidade maior ou menor que qualquer outra profissão, mas tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente está falando de emoção, de sentimento e de coisas muito íntimas desse paciente que ele vai nos trazer, e a gente tem que ter muita delicadeza para cuidar, muito cuidado, né? Responsabilidade, cuidado, delicadeza, para que a gente possa saber que ele tem que sair, né? Ele tem que sair dali melhor, né? Do que quando ele chegou. É. E como são casos diversos, não existe um caso igual ao outro, por isso que a gente tem que sempre estar estudando, né? Então, uma das coisas que me perguntaram era: mas psicólogo lê muito? Horrores, horrores. A gente sempre tem que estar buscando, né? E a Gil falou do livro, que a gente só tinha um livro de terapia do esquema. Eu lembro que para comprar esse livro foi difícil, porque só tinha um, né? E ainda eles não estavam dando conta, porque foi um boom na época, assim, né? Uhum. Que era aquele branco, né? Aquele É, branco com a branco capa com laranjinha, aquele. laranja. Uhum. Eu ainda tenho aquele. E por várias vezes revisito ele em alguns momentos, Hoje né? a literatura está muito mais vasta, tem muitos autores, né, que estão escrevendo, inclusive aquele que eu fui coautora também, que é um livro ótimo, né, reescrevendo sua história através da terapia do esquema, foi uma contribuição também, porque tinha pouca literatura. Hoje, nossos colegas estão aí fazendo sucesso, né, se aprofundando e realmente fazendo um excelente trabalho, né? Tem colegas aí que são maravilhosos assim na terapia do esquema que eu admiro muito e me espelho também para compro, ajudam muito assim, né, essa troca, os congressos, enfim, tudo que a gente puder, né, buscar de fonte assim, direto na fonte, melhor ainda, né, Cássia, para a gente poder se sentir mais apta a atender. Eu fui pegar minha cola. Porque muitas vezes eu acho que também as pessoas ficam se questionando, né? Na questão assim, mas qual que é a melhor para mim? Se existem tantas áreas, se existem tantas coisas, se existe, né, tantas teorias, qual que é a melhor para mim? Como é que tu responderia essa pergunta, Gil? Bom, como eu trabalho, né, Cássia? Eu acho que tem que dar match, tá? Eu acredito que o paciente tem que vir, e eu já fiz isso muitas vezes, né? Convidei o paciente a vir e nós conversarmos para ver como. Eu sempre na primeira sessão eu pergunto como é que tu te sentiu, né? Tu quer voltar? Como é que foi para ti estar aqui? Né? Feedback eu peço sempre, mas normalmente quando o paciente está chegando pela primeira vez, eu acho que o paciente sente. Uhum. Ele sente se realmente vai ter uma conexão ali. Não tem um vínculo estabelecido, obviamente, né? Mas o paciente sente, né? Tem uma coisa mais eu acho que de rolar uma simpatia, alguma coisa. Acredito também, e é como eu trabalho, que desde o primeiro contato, né, quando o paciente nos contata pelo WhatsApp ou através de uma ligação, enfim, aquele momento ali também pode ser determinante para se o paciente vai vir ou não. Né? Eu já ouvi muitos relatos assim, eu não gostei do que de como ela falou comigo pelo WhatsApp. Então, eu acho que ali já tem que acontecer um certo acolhimento, né? Já tem que ter um certo cuidado para que o paciente se sinta entendido, né? Naquilo que ele não vai falar da demanda ali, né? Ele vai falar brevemente, às vezes, da demanda, ou não vai falar. Ou Mas acha que falou, mas não falou. isso,
Mas na primeira sessão, se o paciente realmente marca a consulta e vem na primeira sessão, eu acho que esse momento ele é bem importante. E o vínculo se estabelece ou não. Na minha experiência, não aconteceu do vínculo não se estabelecer. A não ser que aconteceu né, uma situação, um revés lá que o paciente disse, olha, eu não vou poder continuar porque aconteceu isso ou aquilo. Mas, assim, normalmente, isso para mim é uma coisa extremamente importante, né? Que o paciente se sinta bem, se sinta acolhido. O acolhimento eu acho que é fundamental, porque esse cuidado, né, de tu atender bem pelo WhatsApp ou atender bem numa ligação, dar retorno, isso tudo faz com que tu já tenha ali um vínculo se estabelecendo, já começando, e saber que o paciente ele tem que sentir que ele não vai ser abandonado, ele tem que sentir confiança. Então, imagina, né, se uma psicóloga não responde, não dá retorno. Eu posso contar com essa pessoa? Não posso contar com essa pessoa, né? Então, vamos imaginar, né, hipoteticamente aqui, que eu tenho um paciente com esquema de abandono, né? Os esquemas, eles se estabelecem muito cedo na vida da gente. É quase como se fosse a nossa visão de mundo, né? Então, a gente nasce com um temperamento que vem herdado geneticamente, e depois o ambiente vai fazer com que tu desenvolva ou não determinados esquemas, que seriam quase um, um esboço assim, de como tu vê o mundo. Então, vamos imaginar que o meu paciente tem esquema de abandono, que é um esquema lá que se estabelece até os 6 aninhos. Então, ele foi negligenciado, ou ele não teve afeto, né? Ou ele não foi muito bem cuidado, pode ter tido questões materiais bem atendidas, mas afetivamente não. E aí ele procura uma psicóloga e essa psicóloga não é acolhedora. De alguma forma, o vínculo provavelmente não vai se estabelecer ou ele vai se sentir abandonado de novo, mais uma vez, Reforçando o esquema dele. reforçando esse esquema. Uhum. Então, com pacientes, por exemplo, com esquema de abandono, esquemas do primeiro domínio ali de desconexão e rejeição, que é privação emocional, né, abandono, entre outros, tem que ter muito cuidado, né? Tu não conhece essa pessoa ainda, tu ainda não tem um número de sessões para te saber se ele tem ou não. Então, já tem que ter esse cuidado desde o começo para que isso se estabeleça de uma forma que o paciente se sinta seguro, né? Não sei se eu respondi o que tu me perguntou, Cássia. Sim. Sim, foi ótimo, foi ótimo. Eu acho que todo mundo tem muita curiosidade em saber, mas o que é o esquema? Né? Mas como é que é? O que acontece? Então Sim. é sempre bom quando a gente consegue colocar um exemplo, consegue colocar, como tu falaste, assim, explicando, né, o que é um esquema e tal. Eu lembro que o Jeffrey, ele fala, são crenças muito enraizadas. São crenças. São necessidades emocionais que não foram atendidas, que geram um esquema. Então, todos nós, como seres humanos, temos necessidades emocionais, né? De pertencimento, de afeto, né? A gente tem que ter limite, né? A gente tem que, ou os limites são muito rígidos ou são muito frouxos. Então, o equilíbrio sempre é o ok, né? Para que as nossas necessidades emocionais estejam bem atendidas. Todas as crianças têm, todos nós, como seres humanos, temos. E se alguma necessidade não é atendida, isso pode fazer com que o esquema se estabeleça. Então, vamos imaginar que uma criança também não teve lazer e espontaneidade. Ele foi, né, teve pais muito rígidos, que sempre eram muito críticos, muito. E isso também pode gerar um esquema, né, de padrões inflexíveis, por exemplo. Então, tem várias coisas, não vou me aprofundar muito aqui, né, Cássia, porque a gente tem outros assuntos para falar, mas é mais ou menos por aí. E até eu só vou fazer mais uma colocação, só para fechar esse assunto, mas eu acho bem importante, assim. Muitas vezes a necessidade não atendida talvez não seja efetivamente a pessoa ela se sentiu abandonada, ela não foi.
Mas ela se sentiu abandonada. Ela entendeu, né? E aí eu coloco sempre, né, a história que tu conta pra ti mesmo. Qual é a Uhum, história que tu conta pra ti? Porque é uhum, essa que vale. É, o que aconteceu dentro do contexto, ai, mas os pais eram tão afetuosos, mas, né, ela tem tudo isso. Ela constituiu de outra forma, ela entendeu de outra forma. uhum. Então, a formação de esquemas, ela não tem culpados, né, Não, Gil? não, de forma nenhuma. São Porque compreensões, entendimentos, enfim. Pode falar. como o temperamento vai fazer com que uma criança, vamos pegar o exemplo de três irmãos, tá? Mesmo pai, mesma mãe, tu pode, né? As pessoas que estão nos escutando, que estão nos vendo, assim, ó, pensem, se não é um diferente do outro. Foram criados exatamente no mesmo ambiente, exatamente no mesmo contexto, às vezes, né? Vamos imaginar com as mesmas questões materiais, com as mesmas regras. Cada uma dessas crianças internalizou isso de uma forma diferente. Então, né, isso é do temperamento. Cada criança é única. Então, pode ser que os pais achem, nossa, a gente fez o nosso. E eles fizeram o melhor realmente, né? Não há culpados. O que nos interessa, né, olhar é como essa criança internalizou todo esse, né, esse manejo que tiveram com ela, esse jeito de lidar com ela, né? Há crianças que sentiram, por exemplo, né, que sentiram que um irmão era mais privilegiado. Às vezes isso é um sentimento, mas o que nos interessa na clínica é como ele sentiu. E aí vem aquela coisa também, né? Da questão da falha cognitiva, né? Da questão. Porque muitas vezes existe uma distorção. Existem Muitas. situações distorcidas, e a gente vê isso todo dia, né? No dia a dia da gente mesmo, assim. Né? O que que é a distorção? Todos os homens são iguais. É uma distorção, porque não são. Uhum, Bem pelo contrário. Mas existe aquela crença, e essa crença vai gerar comportamentos, vai gerar escolhas, vai gerar uhum, dificuldades, né? Vai gerar um estilo de vida daqui a pouco. Então, são coisas que, se não trabalhadas, elas ficam ali, e talvez tu nem tenha reverberando. consciência. Uhum, reverberando ali, incomodando, né? Então, uma distorção cognitiva, porque o pensamento é só uma ideia, né, Cássia? Pensamentos são ideias, elas não são verdades absolutas, né? Exatamente. Mas muitas vezes, né, nós, de um modo geral, enquanto seres humanos, a gente acredita no pensamento. E isso se torna uma verdade. Porque o que que faz com que a gente acredite, às vezes, numa distorção? É a nossa história de vida, né? É como uma pessoa tá te olhando e tu dizer, nossa, essa pessoa tá reparando em mim. Ela tá, Será que eu né? tô suja? Ela tá me achando feia, ou ela tá me achando, né? Sei lá, tá achando que eu não tô adequada, vestida adequadamente. Mas isso é uma percepção minha, né? Daqui a pouco Tem a pessoa está interpretação, né? divagando. Daqui a É, pouco a pessoa está divagando, está olhando para o nada, né? Ela é, nem está pensando em mim, mas a forma como eu entendo isso, né, é uma distorção, porque eu leio o mundo com aquilo que eu vivi com os meus olhos, né? Com a minha visão de mundo. é verdade. E dentro disso, assim, a gente tem 10 minutos ainda, e acho que dá para abranger. Tu imaginava que quando tu virasse, quer dizer, quando tu fosse ser uma profissional da psicologia, tu ia ter que ser empresária, administradora, financeira, pagadora de imposto? Eu não, eu me formei para ser psicóloga. Eu não queria ser empreendedora. E só eu aprendi na marra, Sim. Cássia, entre erros e acertos, eu fui me dando conta disso com o passar dos anos, né? Que eu tenho um negócio, que eu tenho uma empresa, mesmo que eu seja pessoa física, né? Estou pensando em ser jurídica, mas ainda não sou. Mas Seja que vale a pena, é, seja. é isso que eu tô pensando agora. Mas eu não
pensava nisso assim com essa clareza, porque a gente não aprende nada disso na graduação. Não é passado nada para nós, né? De fazer a gestão de um consultório. E isso cai para nós assim como, tipo, e agora? Faço o quê, né? No meu capítulo eu abordei um pouco disso, porque antes da psicologia eu fiz técnico em contabilidade. Uhum. Nunca fui boa em números, né? Ainda hoje, se eu vou fazer uma conta, são 3 vezes fazendo a conta até a quarta da série. Por isso que a gente é de humanas, né? Mas, por outro lado, eu entendo, eu tenho uma visão de negócio muito boa, assim. Então, rapidamente, o Ô, meu negócio foi Lucas, só assim. deixa eu dar um tchauzinho aqui para os meus queridos amados que estão nos acompanhando. Beijo. Isso, pode falar o nome deles aí, o Lucas Nicoletti? Isso. Ah, Uhum. Meu oi, sobrinho. Lucas. Ai, que bom. E dentro disso, eu acho que assim, é um despertar também, né? Para olhar para o negócio, né? Porque tem que Isso. ter contabilidade, tem que ter um contador envolvido, tu tem que fazer toda uma gestão realmente de agenda, de consultório do dia a dia, de compras, tu tem uma Tudo. empresa É uma empresa, realmente. tu tem que fazer a manutenção, tu tem que, né, tem a limpeza, tem a administração de agenda, tem a questão, né, de percalços que tem, é um negócio, né? Tem a renda que entra e saber também, né, organizar isso, tem que ter fluxo de caixa. Então, tudo, Cássia, uma coisa que eu acho importante falar é como a gente vem da graduação, às vezes, com uma ideia um pouco romântica até, do Eu acho consultório. que em todos os cursos, sabe? Acho que não só na psicologia. Eu acho que em É, todos os cursos, pode assim. ser, é verdade. Eu acho que todos, né? Uma coisa meio, tá, agora. Só que é por isso que é difícil às vezes virar essa chave, de tu entender que esse negócio é tu que administra, é tu que organiza, é tu que diz, né, quanto vale o teu trabalho, é tu que vai dizer como é que vai ser a dinâmica do atendimento, porque nós vendemos um serviço. E esse serviço tem, né, tem que ter um padrão, um jeito de fazer esse serviço, né? A gente vende. Então, isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Hoje eu tenho isso muito claro para mim, né? Tenho uma administração do meu consultório como um negócio e parece que isso, quando a gente fala negócio, parece aquela coisa, meu Deus, mas cadê a psicóloga genuína, né, acolhedora? Mas é que são duas coisas diferentes, não dá para deixar esse outro lado também solto, porque senão a gente não consegue administrar, né? Existe a questão que a gente tem que pensar, existe uma questão aí que precisa estar bem organizada financeiramente para que o negócio possa ser saudável, sustentável e que ele possa prosperar também, né, como negócio. Então, existe duas linhas aí que eu demorei eu te digo que eu acho que uns 8 anos para conseguir dizer, tá, peraí, vamos organizar isso aqui, né, para as coisas andarem bem. Porque no começo era muito esse romantismo, tá? Aham. E eu era muito criticada por não ter esse romantismo, sabe? Então, Olha, cara, assim, tu já veio pronta, guria. não, não, Tu já não tinha essa visão? pronta. Claro, claro. Tanto que, Não porque tinha. assim, no início da minha carreira, eu não tinha nada, né? Eu não tinha uma cadeira para botar no consultório, eu não tinha consultório. E eu fui construindo passo por passo. E quando a gente tem menos dinheiro, a gente tem que ter mais organização. Até Eu botei isso sempre, também no livro. eu sempre digo, a gente tem que ter criatividade se a gente não tem dinheiro, né? Também, Organização e também. criatividade. Muito. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente ver, desculpem colocar dessa forma, né? Mas é a gente ver até a nossa casa, muitas vezes, como um negócio. Os nossos investimentos em casa, né? Uhum, Os nossos investimentos de vida, sabe? Porque muitas vezes a gente vai pela emoção. Hoje eu estava vendo uma pessoa numa live e ela estava muito angustiada, porque ela disse: Eu fui na emoção, ela fez um uhum, empréstimo. Ela foi na emoção, o cara explicou tudo para ela, ela não entendeu, ela não foi atrás, porque ela estava tão feliz
E no fim, ela se arrependeu horrores, porque a Selic está super alta, e isso vai ter uma repercussão no empréstimo que ela fez, por causa do tipo de empréstimo que ela fez, etc, 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 porque a Selic aumenta os juros, dependendo do tipo de empréstimo que vocês fazem. E então é muito importante a gente saber das coisas, onde é que está se metendo. Claro que eu errei muito, mas isso era uma coisa que era muito presente para mim, né? Eu precisava organizar para poder Nossa, isso é colocar muito para bom. frente, para poder fazer assim. Boa noite. Acham que há algo que os recém-formados têm pecado muito? Ah, o que tu acha, Cassi? Gil, eu fiz a pergunta para ti. Essa pergunta, tá. Eu tenho pouco contato com recém-formados, assim. Vamos falar sobre isso, então. Acho que uma coisa que não pode faltar durante toda a nossa carreira, não é só para os recém-formados, é saber encaminhar, saber o que se dá conta. Um recém-formado não precisa saber tudo, mas ele tem que saber a hora de encaminhar, se ele não der conta. Que é o que nós estávamos falando antes, né? Se eu não posso ajudar, eu encaminho. Se eu não sei, se eu não tenho ferramentas para atender esse paciente, eu encaminho. E vai ter sempre pacientes para todo mundo, tem muita demanda. Tem muita demanda na psicologia. Mas eu acho que eu vou chamar de humildade, tá? Que eu gosto dessa palavra. Eu acho que a humildade de saber o que tu não dá conta, ela deve perpassar muito, né, a nossa carreira, assim, porque a gente não dá conta de tudo. E não tem problema, nenhum problema. A questão é saber que tu tem que encaminhar para um profissional que vá dar conta e vai fazer um bom trabalho com esse paciente. E acho que também no início é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, né? A Miri tá no início da faculdade, primeiro mês. E é tanta coisa que parece que assim, meu Deus, eu não vou aprender tudo isso. Tu vai. Só que mesmo quando tu sai da faculdade, a sensação não é de tu tá pronta, porque tu não tá, realmente, né? E na realidade, vai ter coisas que tu vai agregando, tu vai alicerçando, sabe? E tu não precisa ter pressa nisso, na realidade, porque não é a maturidade que vai te dar certos manejos, entendimento de conceitos. Tu vai passar por fases na tua vida e também vão te ajudar a alicerçar tudo isso, né? Acho que no início é tudo muito assustador. E uma coisa que me chama muita atenção, que agora eu estava pensando, né? Toda psicóloga novinha, ela diagnostica todo mundo. Então não façam isso, gente. Porque diagnóstico, no mínimo, são 8 sessões. Né? Dependendo da linha teórica, tem testagens. Não E, uma. e dependendo do paciente, isso não importa. Às vezes o paciente não precisa saber do diagnóstico dele. Se isso não é relevante, teve muitas e muitas e muitas vezes que eu não falo, a não ser que isso seja parte do tratamento, determinante para o tratamento. Para algumas pessoas é muito importante. O que eu tenho, né? Isso. Mas para Mas a outros outros pacientes é contraproducente, não é adequado, Cássia. é verdade. Até porque é um rótulo que a pessoa vai carregar, é um rótulo que daqui a pouco vai atrapalhar ela em outras coisas, ou ela pode até se vitimizar, né? Ah, eu faço isso porque eu sou bipolar. E aí Isso. fica naquela coisa da Gabriela, né? Sempre fui assim, sempre fui assim, sempre vou ser assim. E não é esse o objetivo do Não. processo terapêutico, pelo contrário. É casos e casos, né, Cássia? Eu acho que mas essa questão eu acho que é para deixar às vezes até o próprio profissional mais, bom, chegamos, né, a um diagnóstico. Só que o que mais acontece na psicologia é tu ter um diagnóstico, hipóteses diagnósticas que demoram muito para te chegar num, né? Principalmente quando tu tem um tratamento concomitante com um psiquiatra, né? Então, aí
sim, tu vai conversar, né, tu com um psiquiatra, vocês vão alinhar algumas coisas, vão chegar a um diagnóstico, porque tem uma interação medicamentosa ali que precisa ser feita para que esse paciente se regule. Uhum. Agora, quando tem outras questões assim, às vezes o nomear, dependendo do paciente, complica mais o caso e o prognóstico do que propriamente ajuda. Então, acho que foi ótimo trazer isso também. Legal. Então, passamos, mas tu gostaria de deixar uma mensagem? Gostaria de fazer mais alguma colocação, deixar uma mensagem para o pessoal? Enfim. Sim, Cássia, acho que eu vou voltar um pouquinho ali na questão da gestão do consultório, tá? Se tem, os nossos colegas vão ver essa live depois, né? Ou estão assistindo, se preocupem com isso. Olhem para isso e olhem sem culpa para isso, porque é importante ter uma gestão do consultório de uma forma que efetiva, porque isso impacta na profissional que se é. Se tu não, se tu tem questões financeiras que estão, né, mal resolvidas ou que tu está com alguma questão, isso vai impactar no teu trabalho e vice-versa. Então, é importante olhar para essa parte. E gostaria de falar também a respeito da relação terapêutica, né? Assim, a gente sabe, né, que mesmo que a gente esteja muito, que a nossa caixa de ferramentas esteja bem robusta, que já tenha muito, né, muita, muita bagagem, ninguém está pronto, nunca está pronto. Vamos continuar estudando, vamos continuar trabalhando e vamos continuar se dedicando, né, de uma forma ética para que realmente se faça um bom trabalho. Eu acho que a psicologia é fundamental, né, para a vida, para todas as pessoas. Todo mundo deveria fazer terapia, mas precisa que a gente tenha sempre uma questão ética e responsável para a gente fazer um bom trabalho, inclusive para a psicologia ser mais respeitada, né? E olhada com essa. Que bom que ela está mais democrática agora. Tem muitas pessoas que têm mais acesso, né? Então, eu acho que essa questão da relação terapêutica também, né? De ter um comprometimento, de saber que a relação terapêutica é um ingrediente fundamental para qualquer linha teórica. Né? Isso eu acho que é como se fosse a base da casa. O resto depois a gente vai trabalhando, vai estudando e tudo vai fluir muito bem. Era isso, Cássia. Acho que foi. Ai, maravilhosa! Gostaram, pessoal? Contem aqui se vocês ainda têm alguma pergunta, se vocês ainda gostariam. Ó, tem alguém que faz terapia há 20 anos, olha só. Parabéns. Que legal, que coisa boa, né? Ter esse acompanhamento por tanto tempo. A gente está sempre em evolução, né? Nunca é demais. Que coisa boa. Verdade. Cassi, que papo bom, né? Viu só? Foi legal, Sim, né? uma Gostou, delícia. Ju? Muito bom, muito bom. Sempre ótimo a gente poder conversar sobre esses assuntos, né? Que coisa boa. Fiquei super feliz. Acho que foi um papo que eu imagino que possa ter esclarecido algumas pessoas e tomara que as pessoas tenham gostado. Beijo, Mana. Tá me acompanhando também. Ai, coisa boa. Pena que perdi essa, não perdeu nada, vai ficar salva, Sim, bem. depois tu vê, com Perdeu, certeza. não. Obrigada, gente, pelo Incrível, carinho. Paulinha. Obrigada, gente. Obrigada, Gil, por ter aceitado esse convite. Fiquei bem feliz, né? Essa é a nossa primeira live de trocas de novo. Na pandemia a gente fazia muito, É né? isso Ficará aí. gravado, claro, vai ficar gravado sim. Tá? É, Sim, obrigada pelo convite, tá? Obrigada mesmo. E vamos conversando quando de repente a gente faz uma outra live, vamos continuar o assunto, que o papo tá bom. isso, a gente pode se aprofundar, pode pensar em outras coisas, mas Uhum. assim, pessoal, sigam a Gil. Ela tem colocado coisas muito interessantes. Acho que sempre vale a pena a gente estar seguindo pessoas que trazem esses conhecimentos de uma forma tão prática, tão clara, né? Como eu falei, eu sou fã dela e
tenho realmente um carinho muito grande pela Gil, de verdade, não é querida. puxação de saco, né? Tanto que todas as pessoas que eu convidei para o livro foram pessoas que realmente eu gostava de verdade, a Gil, sabe? É verdade, né? É É. verdade, né, Cassi? Só colegas especiais e assim, falando nisso, né? Quem quiser adquirir o livro, eu tenho alguns exemplares. O livro tá lindo, principalmente também, né, Cassi, para o público em geral, mas também para estudantes, né? Porque é um livro que dá um norte, assim, dá uma clareada, dá algumas ideias também, né, das áreas da psicologia, do que escolher, né? Como é a vivência dessas áreas. Eu acho que é um livro super legal para quem é estudante, para quem está se formando. É, estaremos com ele em um simpósio acadêmico em Portugal, Bê. Ah, que legal! Quando? Ah, então, não me faz aquelas perguntas difíceis. Eu Ah, vou saber, daí eu conto tudo. depois tu Mas divulga, então. pouca coisa eu sei ainda. Mas enfim, gente, muito obrigada por estarem aqui conosco, Gil. Obrigada de coração por ter aceitado bater esse papo. Beijo. Aguardo vocês para a próxima live. Eu vou divulgar, eu acho que é dia 27 só. 27 Abriu? de abril. Isso Aham. aí, 28, eu não lembro, gente. Mas a gente vai conversando e eu vou avisando vocês. E qualquer coisa a gente volta e aprofunda mais esse papo que foi maravilhoso hoje. Aí, Beijo, maravilha. gente. Delícia Boa falar noite. contigo. Beijo. Beijo Delícia para todo também. mundo. Qualquer coisa, chame a gente no direct. Se alguém quiser o livro, é só chamar no direct, que eu também tenho, a Gil tem, e com Isso certeza vai aí. estar bem feliz em autografar para vocês. Com Beijão, certeza. então. Beijo. Tudo de bom. Tchau, Até. Jennifer. Tchau, Tchau, tchau. tchau.